O assunto que iremos abordar hoje é a utilização e a conservação dos rios. Mas inicialmente teremos que, saber a definição de rios. Rios são correntes de águas que se deslocam na superfície terrestre por meio de um leito. E o que é leito? Aqui no cantinho do vocabulário do livro de vocês diz que é o canal escavado por um curso de água ou por onde ela ocorre, né? Então, correm sempre das áreas mais elevadas, ou seja, das mais altas, para as menos elevadas, tendo como destino final o oceano ou outro rio ou lago. Agora iremos explanar sobre a utilização e a conservação dos rios, pois sabemos que desde a antiguidade os rios foram um dos recursos mais importantes para a sobrevivência humana. São eles que nos fornecem grande parte da água que consumimos, que usamos na agricultura, nas indústrias e em nossas casas, para nossa higiene pessoal, e outros que a gente faz diariamente. As usinas hidrelétricas, elas utilizam a água de rios para produzir energia. A água que se encontra em um reservatório, também conhecido como represa, ao passar pelo duto em direção ao rio, faz as turbinas girarem, gerando a energia elétrica, que será distribuída para a população. Vocês vão poder observar através desse esquema que eu irei mostrar para vocês, que também tem no livro de vocês, na página 196. Aqui nesse esquema é onde a gente vai poder ver o funcionamento da usina hidrelétrica, como acontece, Então, vocês podem ver, vou dar o zoom, que nesse cantinho aqui eles utilizam a água do rio, onde vai para a represa, que é o reservatório. Ele vai passar aqui pelo canal, e vir pelo duto. Com a força da água, essas turbinas, que ficam aqui abaixo do gerador, elas começam a girar, criando força, gerando energia que vai, levar para as linhas de distribuição de energia que leva até nossas casas, até a cidade, E a água que passa pela turbina, ela volta novamente para o rio. Agora vamos falar sobre as hidrovias, que em várias regiões os rios eles desempenham um papel fundamental, pois são usados como vias naturais de circulação, chamadas hidrovias, ao longo das quais as embarcações se deslocam, transportando mercadorias e pessoas. Então, assim como a ferrovia, a rodovia, eles utilizam meios de transporte, da mesma forma, há meios de transporte, que circulam por meio dos rios. Hidrovia é uma rota predeterminada para o tráfego de embarcações. Para tornar-se uma hidrovia, o rio necessita de algumas condições especiais, por exemplo, profundidade adequada. Temos aqui dois exemplos, de meios de transportes que se deslocam por meio das hidrovias, Então, a gente pode notar que essas embarcações, elas estão levando mercadorias que não seria possível levar por meio de rodovias, Pela quantidade, pela largura, então, a gente vê que realmente devem ser feitas por meio dos rios. A importância de conservação dos rios, página 198. A gente viu que os rios têm várias utilidades para a população, além de serem essenciais para a nossa existência. No entanto, precisam de cuidados e preservação, como, por exemplo, ações sustentáveis. Então, o meio ambiente, tudo que é da natureza está para a gente usar, mas também para cuidar, Mas a realidade é diferente. Os rios estão sofrendo com a poluição de lixo, esgotos e produtos químicos provocados pela ação do homem, o que torna suas águas impróprias para o consumo humano e a irrigação de plantas, podendo causar doenças e também até a morte.
Os produtos químicos e os esgotos de indústrias, de hospitais e de residências são exemplos de agentes poluidores que prejudicam a vida nos rios e no seu entorno. A gente tem um exemplo aí, né, na página 198, do Rio Negro, né, que está poluído. Ele fica em Manaus, no estado do Amazonas. Então, a gente pode ver quão descaso o ser humano faz, né, com o cuidado com os rios. Mas o que podemos fazer? Uma das principais medidas para reduzir e combater essa poluição é o tratamento dos esgotos antes de lançá-los em rios, lagos ou mares, além de ter fiscalização e também a aplicação de leis e penas aos responsáveis por essa infração, por esse delito, porque isso é crime. E algumas ações podem ser feitas para a recuperação dos rios, né? A recuperação de um rio poluído, de lagos poluídos, né, é uma coisa bastante difícil, onde tem que ter apoio, né, onde tem que ter investimento. Mas é importante saber que há possibilidade de um rio ser recuperado. O rio Tamisa, que corta a cidade de Londres, na Inglaterra, é um exemplo de recuperação de um rio que durante séculos recebeu imensa carga de poluição, impedindo o seu aproveitamento para abastecimento urbano, abastecimento da cidade e também provocando o desaparecimento de peixes. Após um longo processo, ou seja, não foi do dia para a noite que limparam esse rio, não, né? Foi por diversos anos, envolvendo a significativa redução de carga de poluente de várias origens, ocorreu a recuperação gradual do rio Tamisa, que atualmente abriga diversas espécies de peixe, tá? Então, não é uma coisa impossível, mas deve ser uma coisa que tem que ser através da união, né, da população e também dos governantes. No exercício de aplicação da página 200, né, a primeira questão é a discussão em grupo, onde não vai ter, né, devido também à nossa forma de aula. E a número 2 é com as palavras de vocês, que vão definir o que são rios. Para vocês, o que é rio, né? A número 3 já fala, cite algumas utilidades que evidenciam a importância dos nossos rios em nossa vida. Então, eles nos fornecem grande parte da água que consumimos, que usamos na agricultura, nas indústrias, nossas casas, para nossa higiene pessoal e outros afins. Ou seja, a água a gente usa, é utilizada em todos os momentos da nossa vida. A número 4 ao estudar a utilização e a preservação dos rios, você aprendeu a respeito de um rio da Europa, né? Que já foi muito poluído, que foi o exemplo que eu dei, né? Mas passou por um processo de despoluição. E atualmente, hoje, né, é limpo e utilizado pela população que vive em suas proximidades. Este rio é Isso mesmo, é o rio Tamisa, tá? Então, as outras atividades da página 201 e 202, vocês irão responder, tá? Espero que tenham prestado bastante atenção na aula. Até a próxima aula. Beijos, já está com saudades.